sobre os vossos pés. Abram as vossas Bíblias, por favor. Aqueles que assim podem fazê-lo. No livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Capítulo 5. Eu quero usufruir de 3 versículos para não ser redundante. O 2, o 3 e o 6. A minha versão é a Nova Versão Internacional. O versículo 2 diz: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado ou velava. O meu amado bate à porta. Abre-me a porta, minha irmã, amada minha querida, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo molhado da umidade da noite. Resposta: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. Versículo 6. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não me respondeu, ou não tive resposta. Queira tornar os vossos assentos, por favor. Queridos, antes de ministrar o que está no meu coração, tendo em vista que a proposta, a restituição, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar entre vós, na Debrais e Americana. Para mim constitui-se uma grande honra poder servi-los, sabendo que eu não tenho merecimentos para tal. Agradeço ao pastor Belchior, com a pastora Rafaela, pela credibilidade, o convite, a confiança. Me sinto muito honrado a atender este convite. E em vosso nome reverencio todo o corpo ministerial a esta igreja. Tenho o prazer de ter amigos que congregam convosco. Pastor Ranieri é um filho para mim do coração, meu amigo André Matias. E quero agradecer a amabilidade, o carinho, a receptividade do diácono Gabriel, com a irmã Bruna, sua mudigna esposa, o secretário, a secretária. Deus recompense-os esse carinho dispensado a mim. Está comigo Anderson Tiago, ali de Pernambuco, Caruaru, muito bom. Tinha um sonho de conhecer São Paulo. Estava pregando em Pernambuco a semana passada, ele me conheceu. E quando soube que eu estaria pregando, ele se predispôs a estar. Primeira vez que anda de avião, primeira vez em São Paulo. E é um menino de ouro que Deus tirou de um mundo perdido e que ele possa crescer nesse reino. Queridos, eu li um texto e quero usar o contexto anterior, histórico, para trazer uma mensagem de motivação, sobretudo em dias de crise.
O texto que nós lemos está inserido em um livro que nós não costumamos debruçar, digo nós, não generalizando, pois este livro, ele contém algumas palavras que a primórdio soa de forma pejorativa, tendo em vista a forma que fomos educados. O livro de Cantares, dentre tantos os cânticos que Salomão escreveu, o título já diz Cântico dos Cânticos, ou seja, o mais importante deles. O livro retrata uma história apaixonante de um amor recíproco entre um homem e uma mulher, entre um rei e uma plebeia. É um poema lírico. E neste poema lírico, segundo a erudição, há uma tipologia de um amor divino, de um amor de Deus para com Israel no contexto do Velho Testamento. No contexto do Novo Testamento, a continuidade de um amor de Jesus pelos gentios, pela igreja. Quando nós observamos o contexto, quero pedir a vossa permissão para contextualizar a história. Os irmãos observam que o protagonista deste livro se chama Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, o mais próspero, o mais famoso, o mais sábio. Salomão adquiriu riquezas, poder e honra. Salomão tinha tudo que um ser humano comum gostaria de ter, e ele teve muito mais. A Bíblia mostra que Salomão galgou tudo o que desejava. Salomão seguia de forma crescente e abundante, a ponto que nesse contexto sentimental, ele tinha liberdade de, dentro da jurisdição de Israel, qualquer uma das moças virgens que ele a quisesse para fazê-la rainha, ele tinha liberdade pelo protocolo real. Ele tinha toda a liberdade a ponto que a Bíblia diz que ao seu dispor tinha 1000 mulheres, entre princesas e concubinas. Salomão liderava o mais poderoso exército de sua época, indestrutível. Salomão alcançava tudo o que desejava, até o ponto que esta ousadia o ensoberbeceu. E a ganância política fez com que ele fizesse aliança com outros reis e tivesse comportamento dúbio, esquecendo os preceitos que Deus havia acordado com ele. Então é nesta chama, nesta ganância política, que ele contrai aliança com Faraó, rei do Egito. Mas não foi simplesmente uma aliança diplomática, foi uma aliança familiar, casando-se com a filha de Faraó, contrariando todos os preceitos divinos. Ele tinha o direito de ter qualquer mulher que tivesse dentro de Israel,
Mas diz a história que o desejo dele entender politicamente o poderio do exército de Faraó, ele contrai esta aliança para adentrar e descobrir o que fazia o exército do Egito ser indestrutivo na ótica humana. Então, com esta aliança política, familiar, diplomática, ele agora tinha acesso às informações. E com acesso a estas informações, ele percebe aonde estava a ousadia, o poderio deste exército. E quando nós lemos a história dos reis, a história diz que Salomão percebe que a força deste exército egípcio estava justamente nos animais, naquelas éguas, naqueles cavalos que arrastavam os carros de guerra. Então Salomão vai acurar minuciosamente, e está em Reis. Ele percebe que estes animais eram diferenciados desde a criação, porque eles eram criados na região de Coa, no país da Cilícia, especialmente para estas finalidades: servir ao rei e ao exército. Havia criadores especialistas que desde o nascimento desses animais, eles já eram preparados para os desafios. Uma vez por ano, diz a história, que estes criadores enviavam lotes de animais via mar, via embarcação de Coa para o Egito. A viagem era longa. E quando esses animais chegavam via embarcações no cais do Egito, a viagem destroçava muito deles. Ferimentos, desnutrição, mas a essência era prazível. Então muitos representantes dos reis do Oriente chegavam, mas o adestrador, o representante do Egito, chegava primeiro. Pegava os seus lotes, sangrando, feridos, desnutridos. Então eles não levavam para a guerra, nem para a carruagem do rei. Mas a história diz que eles pegavam estes animais e levavam para tratar. Estes animais agora iam passar por um período de nutrição. Então, dias após dias, eles eram nutridos com alimentos para recuperar a energia e a força. Depois que eles eram nutridos, estavam recuperados das feridas, vinha o segundo passo: campo de treinamento. Quando eles eram postos no campo de treinamento, não tinha moleza. Eles eram tratados como se fosse numa guerra verdadeira. Diz a história que o treinamento era tão árduo, tão exigido, que no final do treinamento, um ano, só metade conseguia sobreviver. A exigência era profunda. Aquela metade que sobrevivia voltava para o adestrador. E agora já voltavam treinados, nutridos, e ia para um tratamento de beleza. Agora ia para um tratamento de beleza tamanho, que a história diz que quando eles estavam prontos com o tratamento de beleza, quem via aqueles animais se inclinavam, treinados, preparados, belos. Aí o adestrador vinha nos ouvidos daqueles animais,
dia e noite, diuturnamente. Eu digo isso porque, antes de pregar este tema, eu procurei adestradores profissionais. E eles disseram: é verdade, Bento. Um animal tem a capacidade de, se nós ensinarmos repetidas vezes, ele consegue conceber e pôr em prática melhor do que o ser humano a obediência. Então o adestrador chegava no ouvido daqueles animais e replicava várias vezes: a ordem é avançar e não recuar. Então o cérebro destes animais conseguiam captar. E quando eles estavam prontos, parte eram levados para a carruagem do rei e parte para a guerra. Veja que quando Salomão percebe isso, ele se apaixona pelos animais de coa e pagava preços exorbitantes por estes animais. Então, quando estes animais estavam prontos, se tornavam símbolo público de força, coragem e beleza. Era como aqueles animais eram conhecidos: força, coragem e beleza. Veja que quando Deus tirou Israel do Egito, que Faraó endureceu o coração e tentou recuperar, a Bíblia diz que ele prepara o melhor do seu exército indestrutível. Ele prepara carros, cavalos e cavaleiros. O anjo interpõe entre Faraó e Israel, e aqueles animais não paravam. Coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia, entre um e outro, e os animais não desistiam. Deus chama um anjo e diz: quebre a roda dos carros. Os anjos vinham, quebravam a roda dos carros, mas os animais não desistiam. Porque a ordem era avançar e não recuar, independente da crise. Para os irmãos ter uma ideia que hoje é pejorativo, e é aos nossos ouvidos, mas nesta época o elogio que um jovem poderia dar a uma moça para galantear era isso: éguas dos carros de Faraó. Quando o jovem se apaixonava por uma moça que dizia: igual às éguas dos carros de Faraó você é, conquistava o coração dele, porque sintetizava coragem, força e beleza. Então, quando Salomão encontra uma plebeia, contra tudo e contra todos, queimada pelo sol, camponesa, pobre, trabalhando em uma plantação de uva, de vigia, o coração do rei palpita mais forte, e é amor à primeira vista. Veja que na tipologia, Israel não merecia o amor de Deus, e a igreja, os gentios, não mereciam o amor de Cristo. A tipologia mostra que Salomão se apaixona, e é este galanteio no capítulo 1 que ele descreve aquela morena, disposta debaixo de um sol causticante. Ela não temia o perigo do dia, o perigo da noite, não tinha medo e não abria mão do calor do sol. Então ele viu nela força, coragem e beleza por trás do véu. Então a Bíblia diz que ele olha para ela e diz: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. O rei se apaixona por ela. E se nós analisarmos criticamente, ele queria trazê-la para Jerusalém, para que ela pudesse reinar com ele, mas ela ainda não tinha requisitos apropriados. Porque o mesmo protocolo que dava direito a ele se apaixonar por qualquer moça israelita, proibia que ele se tivesse relacionamento com mulher pobre, da pele escura, plebeia. O protocolo proibia. Então Salomão faz uma promessa a ela: eu vou para Jerusalém, vou quebrar o protocolo
e vou voltar para lhe buscar. Me espere, que eu voltarei. Aquela morena queimada pelo sol foi motivada por esta promessa, e ninguém arrancava dela. Não merecia o amor do rei, não tinha beleza aos olhos humanos, nem requisitos que preenchesse ser rainha. Mas o amor do rei foi maior. O amor escondeu os defeitos. O amor não levou em conta a cor da pele, nem a situação social. O amor falou mais alto. As mulheres de Jerusalém, as filhas de Jerusalém, tentaram dissuadi-la, dizendo: nunca vai acontecer. Você não tem requisitos, porque as mais bonitas, as mais virgens, mesmo escolhidas, não reinam. Primeiro tem que passar um período de preparação e ser colocada na casa do rei, no harém, para poder ser chamado por ele. Tira o cavalinho da chuva, você nunca vai entrar em Jerusalém. Mas ela tinha tanta certeza e convicção que ela responde: eu sou morena, mas eu sou maravilhosa. A ciência diz que isto é fenocópia. Fenocópia é, por exemplo, sintetizando, é você escolher uma pessoa alvinha, uma pessoa branca aqui, por exemplo, escolher um desses, o obreiro ali que é branquinho, coloca ele no meu Nordeste, 3 meses, tomando conta, vigiando um canavial. Com 3 meses depois que o pastor Belchior for recolhê-lo, ele vai estar da minha cor, a pele queimou. Então quando vocês vão ver ele, vão dizer: ei, como você está preto. Ele vai dizer: é fenocópia, é marca de sofrimento. Foi o sofrimento que me causou isso. Ela diz: eu estou aqui porque os meus irmãos ficaram com raiva de mim e me colocaram para trabalhar de vigia, de plantação de uva. Mas eu sou maravilhosa, eu tenho promessa, o rei se agradou de mim e ninguém vai tirar isso de mim. No ápice do relacionamento, quando ela menos esperava, com base na história textual, altas horas da noite, ela ouve batidas na porta. O sono a dominou. E do outro lado de fora a voz dizia: amada minha, sou eu, abre a porta. E ela grita lá de dentro: eu já estou dormindo. Abre, amada minha, querida minha. O orvalho da noite já molhou os meus cabelos. A resposta de dentro vem: mas eu já coloquei a túnica de dormir e não posso mais tirá-la. Abre, amada minha. Mas eu já lavei os meus pés, eu não posso voltar a sujá-los. Ela diz que ouvia a maçaneta da porta se mover, o noivo querendo entrar. O coração estava batendo. Ela dizia: eu dormia, mas o meu coração estava acordado, mas eu não tive força para me levantar. Quando eu resolvi me levantar, que abri a porta, foi tarde demais. O meu amado tinha ido embora. O sono, a inércia, a crise a adormecer. Então ela diz: eu procurei, mas não encontrei.
Eu chamei, mas não tive respostas. A crise, o sono, fez ela perder o primeiro encontro. O noivo veio na calada da noite, mas o sono a adormeceu. A crise chegou, e aquele amor explosivo foi dominado pelo sono. A primeira causa do sono foi ela não ter resposta. Primeira causa do sono foi oração não respondida. Eu clamei, eu gritei, mas não tive resposta, porque não abriu a porta para o noivo quando ele voltou. A crise, o sono, a deixou inerte. O coração vibrava, mas ela não tinha força para levantar. Inventou justificativas. E a oração não foi respondida. Ela não ouviu resposta, porque o noivo tinha ido embora. Quantas vezes a crise tem nos feito isso? Quantas igrejas, quantas vezes as nossas vidas, nós não estamos nenhuma inerte espiritual, e às vezes somos dominados por este sono, que não nos faz ter mais a oração respondida. Os irmãos hão de convir, eu não sou saudosista. E muitos daqui são filhos e viveram isto. Nós não tínhamos muito status, nós não éramos, e isso era mais difícil. Hoje é muito melhor e mais fácil. Nós não éramos ouvidos por mídia, nós não tínhamos glamour. Mas a oração era cotidiana. A gente não falava bonito, a gente não pregava mensagens lindas demais para emocionar, mas era no joelho. E vocês sabem que eu estava dizendo hoje de manhã, quantas vezes a gente não via famílias entrar com crianças mortas na igreja, dizendo: eu ouvi dizer que Jesus está aqui, se Ele está aqui vai responder a oração de vocês. A igreja orava e a criança ressuscitava. Entre aspas, não é crítica e sim histórico construtivo. Hoje em muitos lugares a gente tem muitos apetrechos, a gente tem muita boniteza, a gente tem muito glamour, mas em muitos lugares já não vê mais batismo com o Espírito Santo, já não vê mais avivamento, porque tem glamour, mas o sono está acometendo e a oração não está sendo respondida. Isso quer dizer, pode até ser bonitinho, pode até ter beleza, mas se não tiver oração, se a presença não tiver, ela perdeu a presença. O sono a adormeceu e ela perdeu. E quando abriu, o noivo tinha ido embora. Ela diz: eu clamei, mas ele não respondeu. Procurei-o, mas ele tinha ido embora. Que coisa linda, gente. Ela poderia se acomodar, mas a característica que ele encontrou nela prevalece: força, coragem e beleza. Ela teve força, mesmo que um pouco tarde, mas ela não se acomodou. Como o sono fez ela perder a presença, ela agora vai ser exposta à vergonha, conforme o texto proposto. A sequência diz que ela não se acomoda.
ela cai em campo em busca do noivo, de recuperar o que perdeu. A Bíblia diz que ela vai para a rua, e a ênfase era: vocês viram o meu noivo? Mas a presença não estava, ela perdeu. Primeira coisa, ela diz: os guardas da noite me encontraram. Primeira coisa, tiraram-lhe as minhas vestes. Sem a presença do noivo, agora em busca dele, ela poderia se acomodar, mas sem a presença, por conta do sono. Primeiro, a oração não foi respondida. Segundo, é exposta à vergonha. Tiraram-lhe as minhas vestes, tiraram-me a veste. Ela se expõe à vergonha. Uma igreja sem a presença do Senhor é exposta à vergonha, gente. Estão pensando que nós estamos aqui nesse período tão difícil por conta de poder político? Não. Se nós estamos reunidos aqui quando deveríamos estar trancados, é porque a presença dele estará aqui. Então ela é exposta à vergonha, e as suas vestes são tiradas, mas ela não para. Ela é espancada. Veja, gente, por dormir, por não ter a coragem de abrir a porta no momento oportuno, a oração é bloqueada, a vergonha vem, e agora é espancada no meio da rua. Apanha, mas ela não desiste. Espancada, ela continua em busca. Veja que ela não vai procurar culpados agora. Depois de espancada, ela vai para quem talvez eu não tivesse coragem de ir. Ela procura as filhas de Jerusalém, e diz às filhas de Jerusalém no contexto, ela diz: ora, eu perdi a presença do meu noivo, do meu amado. Se vocês por acaso o vê, vocês transmitem um recado meu. Diga ao meu amado que eu estou enferma, eu estou doente. E qual é a causa? É o amor. Eu estou doente de amor por ele, eu estou esperando, eu não vou desistir dele. As filhas de Jerusalém diz: ora, quem é o teu amado? Será que ele é melhor e mais belo que os outros? Ele enche o peito e diz: o meu amado é diferente, entre 10.000 não há como ele é diferente. Ela não desiste. Quando nós vamos para o Novo Testamento, veja que nós gentios não tinha prerrogativas. A Bíblia diz que nós éramos mortos nos nossos comportamentos e atitudes de vida. Vivíamos no mundo sem Deus, sem paz, sem esperança, sem Cristo. Mas Deus, pelo seu grande amor misericordioso, nos deu o direito de reviver. Então vem Jesus, e por meio de Jesus Deus escolhe os gentios, bloqueando Israel. Paulo diz que Deus bloqueou Israel até que a plenitude dos gentios se complete. E vejam que Jesus, antes de voltar para o céu, ele deixa uma das mais belas e motivacional mensagem. Ele diz: eu estou indo para o meu Pai, mas eu voltarei. Vocês não podem agora, eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, vocês vão comigo para reinar comigo e estarão comigo. Ou seja, eu volto, eu estou vindo, me aguarde, vão, avancem, pregue, não desista, não recue. Ele vai para Jerusalém. E sabe o que incomoda o inferno? É que essas características, força, coragem e beleza, ele viu em nós na igreja. Veja que foi tão forte que nenhum organismo vivo suportou tanta crises e ameaças e perseguição igual à igreja.
nunca conseguiram apagar esta esperança. Veja que no primeiro século da era cristã, os gentios foi quem sacudiram um grande avivamento. E desde os primeiros séculos que tentam bloquear, mas não conseguem. As prisões, a morte, tudo eles faziam para desistirem desta igreja, para que a gente pudesse desistir desta esperança. A história do cristianismo mostra que desde os primeiros séculos eles tentavam que esta igreja se acabasse, dizendo que esta esperança não existia, que esta promessa era vã. No primeiro século, quando o evangelho estoura na Antioquia da Síria, houve uma preocupação geral, porque Jerusalém já tinha sido sacudida por este avivamento, a ponto que o imperador se incomoda, porque os cristãos começavam a proclamar a espera do rei, a volta do rei, e ninguém poderia contê-los. É quando ele dá ordem ao governador de Antioquia: pare este povo, arranque esta esperança deles. Mas ele não conseguia. Então o governador desencadeava a perseguição, prendendo os crentes para amedrontar. Só que agora piorava, porque os crentes que eles prendiam pregava na prisão, e os que estavam fora continuava com a esperança do noivo voltar. Agora tinha a igreja fora e tinha a igreja dentro. O imperador disse: não sei, você não cumpriu a minha ordem. O governador mandou a réplica dizendo: eu não sei o que é que esse povo tem, e que esperança e que força é essa, porque eu já aprendi, não tem jeito. Agora eu estou matando, mas não tem jeito. Quando eu mato 2, já tem 4 aceitando este Jesus e dizendo que ele vem. Já tem 4 aceitando este Jesus. Era a própria vida em jogo, mas eles não desistiam. Eu fui pregar em um congresso missionário na Itália, já falei isso porque marcou a minha vida. Eu fui pregar em Turim, e quando eu preguei e terminei o congresso, o pastor me chamou para conhecer alguns pontos históricos dos cristãos. E eu chorava por ver ossos, por ver história de homens e mulheres que a própria vida em ameaça perderam, mas não desistiram da esperança, porque a ordem era avançar. Ele sempre avançava. Ele disse: Genival, não vai dar tempo de levar a Roma, senão eu ia te levar para tu passar no corredor do fogo. Eu disse: mas o que acontecia? Ele disse: o imperador estava com tanta raiva deste povo, porque proclamava a volta do seu rei e não desistia, que ele mandou preparar um tacho de fogo fervente, para quem continuasse confessando esta proposta ser jogado nele. Mandou prender todos aqueles crentes que podiam, e trancafiaram, para que num grande dia de espetáculo ele ia mostrar que este Jesus estava morto. Então, quando chega o grande dia, contava o pastor, os soldados, a arena, a praça encheu. E agora, quem era a hora da vez? Os crentes, se não desistissem, eram jogados no tacho. Mandou colocar azeite inflamável no tacho e tocou fogo. O fogo sobe e cresce. Agora chama os cristãos de 2 em 2, amarrados em correntes um no outro. Se eles não desistirem, pode jogar no fogo. Olha que a ordem era avançar e não recuar. Então eles pegavam de 2 em 2. Quando eles pegavam, os soldados bem armados já vinham espraguejando os cristãos: vão desistir ou vão morrer. Aí o pastor diz mesmo, a história diz que os crentes tentavam soltar a corrente um do outro, quando viu os soldados e quando via o fogo com labareda. Eu disse: pastor, eles estavam com medo, eles queriam correr. O pastor disse: não, Bento, eles tinham tanta coragem de ver Jesus face a face, que quando eles viam o fogo e o soldado, um olhava para o outro e dizia: me solta, porque quem vai primeiro sou eu quero ver ele primeiro, eu vou entrar primeiro. Os soldados pegavam de 2 em 2, jogavam dentro do tacho.
Quando eles caíam dentro do tacho, os romanos vibravam: este Jesus está morto. E por cerca de minutos eles iam fazendo isso. O pastor disse: Bento, de repente a arena se cala, os romanos fecham a boca e para de cantar aos deuses de Roma. Eu digo: pastor, o que é que aconteceu? Ele disse: Bento, milagrosamente os crentes que eram jogados, amarrados dentro do tacho, começavam a sair de dentro do fogo e de dentro do azeite vivo, com a corrente quebrada, e ficava em pé na borda do tacho. Quando quem estava fora via, os romanos se calavam, e os crentes que estavam amarrados, quando via, começavam a gritar: meu Jesus está vivo, meu Jesus está vivo, meu Jesus está vivo. Ora, e começavam a correr na beira do tacho e dizendo: os deuses de Roma são mudos, não fazem nada, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo, Ele vem. Diga para quem está ao seu lado: a ordem é avançar. Século 12. Em síntese, século 12. Só quem podia ler a Bíblia era o alto clero. Este povo está crescendo. Vamos recolher a Bíblia de circulação. Mas os verdadeiros não se inclinavam. Deus vai lá, levanta John Hus, na região da Boêmia alemã. E aquele monge começa a pregar, escrever literaturas da Bíblia. O clero sabe, o alto clero, e pede para ele se retratar. Ele não se retrata. É colocado numa estaca queimado com suas literaturas. Era o fogo pegando, e ele gritando: vocês estão calando um ganso, mas Deus está trazendo cisnes e vocês não vão parar. Século 16, 1545, reforma protestante, para parar a igreja. Deus levanta Lutero com a reforma, quando queriam tirar a veracidade dos fatos, quando queriam que as indulgências falassem mais alto, tirando a eficácia do sangue de Jesus. Aí Lutero defende as suas teses, comprovando que ainda era o sangue, ainda era a glória que fazia a diferença. Século 18, vem o esfriamento quase que destrói o iluminismo, o liberalismo teológico, para calar este Pentecoste, para parar esta chama. Homens defendiam que Deus não interferia na história humana, queriam tirar a veracidade da Bíblia e a inexistência de milagres. Então o esfriamento começou a tomar conta, querendo apagar este pentecostalismo que nos mantém acesos. Cerca de 300 anos, a igreja fria, mas ainda tinha quem não se dobrasse. Começo do século 20, Deus sacode o país da Europa através de um jovem. O avivamento vem à Europa, e aquele jovem começa a pregar avivamento. A história diz que os cultos tinham hora para começar, ninguém sabia a hora nem o dia que ia terminar. Enquanto ele falava, a glória descia. Tinha pessoas que largavam do emprego e nem ia para casa, já ia direto para o culto, saía do culto para o trabalho, do trabalho para o culto, sem ir em casa, porque cada culto era diferente. Pessoas se convertiam e esperavam a volta do Senhor.
século 21. Século 20. Os nossos pais. É por isso que eu choro, pastor, porque eu não mereço. Para a gente estar aqui, gente, teve uma geração que veio antes de nós, que sofreu, mas não desistiu, avançava. Homens e mulheres que não tinham direito de ter o que a gente tem. Homens e mulheres que os filhos não tinham direito de estudar em colégio público. Os filhos morriam e não podiam ser enterrados no cemitério público. Qual era o crime? É crente. Ovos podres, tomate podre. Mas avançando, muitos não tinham o que comer, muito era esmurrado. Obrigado por não desistirem de nós. Obrigado por não desistirem e avançarem. Não pregavam bonito. Tem história de pastor que mesmo sabendo que a vida estava em jogo, não temia. Um pastor, esqueci o nome, naquele período dos jagunços, dos fazendeiros muito bravos, entravam em fazendas, e o jagunço sabia que ele é pastor, não pode entrar na fazenda, ia esperá-lo na entrada. Aqui o senhor não pode entrar, mas eu só quero pregar o evangelho, aqui não. E ele não desistia. Eu só quero dizer que Jesus salva, mas aqui não pode. Eu só quero dizer que Jesus cura, mas aqui não pode. Eu só quero dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas aqui não pode. E hoje o jagunço e o dono da fazenda são crentes que falam em línguas estranhas, porque eles não desistiam, eles avançavam. Aquela moça não desistiu. Começa sem resposta por conta do sono. É exposta ao opróbrio por causa da inércia. É espancada, mas avançava. Quando menos esperam, quando acharam que não tinham mais jeito, aparece uma liteira no caminho do deserto. A resposta veio. Capítulo 3 de Cantares diz que quem não esperava teve que ver a liteira do rei Salomão cruzando o deserto. A liteira era o meio de transporte, e a de Salomão era muito usada em cortejo nupcial. Só saía em dias especiais. O capítulo 3 de Cantares mostra a história que a liteira era uma cadeira bem coberta com os varais, e os homens carregavam no ombro, e só entrava lá dentro quem era top, e sobretudo a noiva no dia do casamento. Quando alguém não espera, você vê no capítulo 3 dizendo, veja que no capítulo 2 a resposta vem na casa dela, e a resposta dizia: amada minha. Ele começa com o orvalho da noite e ela está dormindo. A perseverança não apaga a chama do amor. Aí no capítulo 2, sintetizando, ele diz: amada minha, o inverno já passou, as flores começam a surgir, o tempo de cantar chegou. Prepara as malas que eu estou mandando lhe buscar, eu estou enviando para lhe buscar. No capítulo 3 diz a Bíblia que a liteira surge no deserto, e alguém pergunta: o que é isto que vem subindo do deserto?
Aí alguém diz: é a liteira do rei. Ora, está havendo casamento? Não sei, mas ela vem, e os melhores soldados de Jerusalém estão ao lado, protegendo-a dos perigos do dia e da noite. E olha, todos estão com as espadas na mão. E quem é que vem dentro? É alguém especial. Vou conjecturar. Quando ele olha, era uma mulher morena. É uma mulher morena. Ela está saindo de onde? Está vindo das bandas do deserto. E qual é o destino? É Jerusalém, é Jerusalém, é Jerusalém, é Jerusalém. Ele a mandou buscar. A resposta veio. E o opróbrio foi embora. Agora imagina a cena. Quem não esperava, agora está entrando dentro de Jerusalém. A morena. Os portões, os tapetes incontamináveis são estendidos. Para quem? Para a morena entrar. A queimada pelo sal, a sofredora, mas perseverante. Então olhe para quem está ao seu lado e diga: a ordem é avançar e não recuar. Aconteça o que acontecer, não podemos desistir. Século 21. Agora, se você puder, enche o peito de ar e grita comigo. Diga: chegou, chegou, chegou o século 21. Diga: é tempo de resposta. Ou seja, é tempo de resposta. Diga para ele, quem está ao seu lado, diga: agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. A pandemia não pode nos adormecer, a pandemia não pode apagar essa esperança. A minha glória está invadindo este santuário, diz o Senhor. Está descendo avivamento, está descendo avivamento. Recebe a unção que está tomando conta de mim. Recebe aí. Quem tem línguas estranhas fala. Quem não tem, recebe agora. Agora! A pandemia está mostrando quem é e quem não é. Força. A perseguição de Roma não apagou esta esperança. A igreja foi espancada, em muitos momentos expostas à vergonha, mas não desistiram. A coragem, o período da coragem começou em Jerusalém, passou por Samaria, invadiu a Ásia Menor, tomou conta da África, cruzou o oceano, tomou conta da Europa, cruzou o Atlântico, tomou conta do Brasil. E agora é a geração da beleza. A Bíblia diz que a qualquer momento pode acontecer hoje. A trombeta vai tocar. Opróbrio nunca mais. Olha para quem está ao seu lado. Eu sei que eu não posso promover aglomeração,
Mas se você puder olhar para quem está ao teu lado, diga: está entendendo? A ordem é avançar. É tempo de despertar do sono. Porque o momento da beleza do atavio vai acontecer a qualquer momento. Agora imagina a cena, a trombeta vai tocar. E a Bíblia diz que vai ser alarido, o barulho e a voz do arcanjo. Vai haver um barulho de glória tremendo, e o arcanjo vai tocar a última trombeta. Aí vem o noivo, é hora de despertar do sono. Aí vem o noivo, é a trombeta tocando e a igreja subindo. Vergonha nunca mais. Ei, lá vai. Coral de um lado, coral de um lado. O melhor coral que você já poderá ouvir, nunca ouviu, escalado para nos receber. Não vai ter ponto facultativo, vai ser feriado total no céu. Papai sentado no trono. E possivelmente o inferno não acreditando, eles não merecem, eles não têm requisito. Mas é o amor. Vamos entrar lado a lado. O coral à direita e o coral à esquerda, rendendo graças ao noivo e ao Pai. E o Pai dá para imaginar levantando do trono e gritando: bem-vindos. E o Filho vai ao encontro dizendo: bem-vindos, bendito do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado. Vale a pena não desistir. O sono não proibiu a morena. As ameaças não proibiu a morena. Foi espancada, exposta à vergonha, mas esperou a resposta. A resposta veio. Há uma unção tomando conta de nós. É uma noite de restauração e de renovo. É uma noite de despertar do sono. É uma noite de resposta. É uma noite de aniquilação do opróbrio. É uma noite de motivação. Então, com voz poderosa, diga para quem está ao teu lado: avance, avance, vale a pena, avance. Fique de pé por um instante. Pastor, estou vendo todo mundo de máscara. Me permita quebrar o protocolo por um instante. Me ajuda aqui, companheiro. Se você está perto de uma pessoa de máscara, e sobretudo do mesmo sexo, se você puder olhar para ele, olha aí. Vira para ele, vira para ela. Se você puder, e diga para ele: vale a pena avançar e não recuar. Fica aqui. Diga para ele: a trombeta, diga bem firme, a trombeta vai tocar a qualquer momento. A resposta vem a qualquer momento.
E se acontecer hoje, eu quero subir com você, pertinho de você, pegando fogo. Diga, mas se não acontecer hoje, eu quero marcar um encontro com você. Pergunta a ele, aonde? Diga para ele, lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Vai ser lá, naquela praça de ouro, juntinho ao lago de cristal. Eu quero te encontrar lá. Diga, se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, que o negócio vai feder, a pandemia vai aumentar, eu vou ser espancado, mas eu não vou desistir, eu vou estar lá. Aperta a mão dele, diga, tá fechado. Abraça ele, diga, eu te vejo lá, eu te vejo lá, eu te vejo lá. Quem está avançando, soberano Deus, eu entreguei a mensagem que colocasse no meu coração. Agora eu te peço, renova-nos, começa por mim, Senhor. É tempo de crise, mas ainda tem adorador em meio à crise. Ai, crise, a pandemia não vai apagar a chama, não vai nos desanimar. Estamos aqui esperando o toque da trombeta. Agora renova a tua igreja, batiza com o Espírito Santo no meio da crise. O Senhor ainda batiza. Recebe renovo, recebe variedade, recebe a cura. Aqui, adora.